Bem, pessoal, boa noite a todos. Agradeço o convite para poder participar aqui desse encontro. Eu trouxe aqui um material que é uma apresentação de conjuntura macroeconômica padrão que eu costumo fazer, né, normalmente para os clientes da LCA e mesmo lá no IBRE FGV. O material que eu tenho aqui certamente é muito mais extenso do que os 30 minutos que eu tenho para falar, então eu vou buscar trazer os principais recados, focando muito mais na economia brasileira, mas sem deixar de falar um pouco sobre a economia internacional, que é por onde eu começo. Afinal de contas, é um ingrediente importante do cenário macroeconômico doméstico. Bem, acho que, resumindo bem a questão da economia internacional, 2017 e 2018 marcou finalmente a superação da grande crise financeira de 2008 e 2009, que gerou bastante impacto nas economias desenvolvidas. A superação dessa recessão, dessa grande recessão nos Estados Unidos, foi algo mais rápida do que na Europa, por diferenças de postura da política econômica, principalmente a política monetária e fiscal, lá no auge da crise. E o fato é que a gente estava caminhando realmente para 2017 e 2018, retomar um novo ciclo de expansão. Mas, infelizmente, a gente vem observando uma escalada dos riscos ameaçando esse novo ciclo de retomada do crescimento da economia global. Como eu tento ilustrar aqui por esse gráfico, que é um gráfico que eu acho bem interessante, que é o tal do relógio do ciclo econômico, onde a gente compara no eixo Y indicadores de expectativas, e aqui são sempre dados de especialistas, não estou pegando o consumidor, em geral os consumidores não têm uma percepção muito fina do cenário macroeconômico, então esse gráfico é construído somente com percepções de especialistas. Então no eixo Y eu tenho as expectativas, no eixo X a percepção da situação atual. Notem que hoje, na última leitura que a gente tem do terceiro trimestre, a gente já saiu de uma fase de boom, em que tanto a situação atual como as expectativas eram favoráveis, então o momento atual para o mundo é positivo, e se esperava que iria melhorar nos trimestres seguintes. O terceiro trimestre marcou uma guinada nesse padrão. Hoje a gente tem uma situação atual que ainda é boa, principalmente nas economias desenvolvidas, mas as perspectivas já estão se tornando um pouco mais desfavoráveis. E isso está associado, em grande medida, ao aumento da incerteza política e econômica que vem sendo alimentada aí pela chamada guerra comercial. Esse aqui é um outro indicador bem interessante, que vale muito a pena acompanhar, um indicador que tenta medir incerteza em termos globais. Quando eu falo incerteza política e econômica, é muito difícil separar as duas coisas. É um indicador, como vocês podem ver, que havia subido muito, principalmente depois da eleição do Trump nos Estados Unidos, da inesperada eleição do Trump no final de 2016, vinha retrocedendo desde então, saindo de níveis atipicamente elevados, e na virada de 2017 para 2018 a gente estava comemorando o fato desse indicador estar voltando aí para um patamar mais usual, o que prenunciava um ciclo econômico bastante favorável para a economia global. Contudo, de fevereiro em diante, esse indicador começou a mostrar uma alta acentuada, como o próprio gráfico mostra, e isso, de novo, coloca sob risco um cenário mais favorável para a economia global. O que alimentou isso foi principalmente a guerra comercial, mas também algumas tensões geopolíticas que também vêm na esteira da nova política externa dos Estados Unidos. Não custa lembrar que uma incerteza atipicamente elevada, ela se traduz em qualquer cenário macroeconômico por pelo menos através de dois canais. Primeiro, a gente sabe que incerteza é inimiga número 1 de decisões de investimento, mesmo decisões de consumo, de bens de consumo, de bens duráveis, bens de maior valor. Segundo, quando a incerteza é mais elevada, isso quer dizer que o risco de uma frustração em relação ao cenário base projetado pelos analistas aumenta bastante nesse contexto. A guerra comercial já vem machucando, inclusive, a economia norte-americana. Então, embora a percepção atual dos
dos analistas, né, e dos especialistas sobre a economia dos Estados Unidos ainda seja uma percepção altamente favorável, né, a linha cinza nesse gráfico, né, isso mede a percepção dos especialistas sobre como está hoje a economia norte-americana. Quando a gente olha para a linha azul, né, que reflete as expectativas desses mesmos especialistas para o cenário macroeconômico, né, norte-americano, né, nos trimestres seguintes, né, notem que essa linha, né, saiu de terreno positivo alguns trimestres e adentrou terreno negativo, algo que a gente não via há um bom tempo, né. Isso reflete, né, toda essa questão envolvendo a guerra comercial, que tende, sim, a machucar, né, não somente quem está do outro lado, né, principalmente a economia chinesa, né, tem sido alvo preferencial aí, né, dessa guerra comercial colocada pelo Trump. Recentemente a gente viu o caso da Turquia, né, a Turquia já vinha enfrentando problemas de desequilíbrios internos, enfim, e a cereja no bolo foi, né, o anúncio, né, via Twitter, como sempre, do Trump de aumento de tarifas, né, de produtos siderúrgicos. E isso acabou, né, deflagrando essa crise mais recente que a gente tem visto aí nos últimos dias, né. Então, a guerra comercial hoje, né, coloca sob risco, né, esse cenário que eu já mencionei para vocês. E quando a gente olha para vários indicadores que costumam ser indicadores antecedentes, né, de recessões, né, tanto na economia norte-americana, né, como, né, na economia global, e um dos indicadores preferidos dos analistas, né, justamente pela sua capacidade, né, de antecipar de recessões ou desacelerações mais pronunciadas do crescimento econômico, é isso que eu estou mostrando para vocês, né, que é a inclinação da estrutura a termo do juro, né. Aqui, no caso dos Estados Unidos, eu estou simplesmente comparando a diferença entre o juro de 10 anos, né, um juro de longo prazo, e o juro de 2 anos, que é um juro mais de curto prazo, né. Aqui o gráfico começa só em 76, mas tem trabalhos mostrando que essa relação antecipa bem recessões dos Estados Unidos desde o século retrasado, né, desde 1850, né, quando você tem essa inclinação se aproximando de zero ou eventualmente se tornando negativa. Alguns meses ou trimestres depois, a economia norte-americana tende a sofrer uma desaceleração mais abrupta ou alguma recessão. Só um pequeno parênteses, quando a gente fala de recessão, o pessoal logo pensa na última grande recessão de 2008, 2009, mas aquela foi uma recessão atípica, né, uma recessão com crise financeira, né, bastante profunda. Não à toa foi comparada somente à Grande Depressão dos anos 30. Né? Mas quando a gente fala de recessão, a gente está falando são recessões mais suaves, né? Não necessariamente associadas a crises financeiras. E, em média, a economia norte-americana experimenta recessões desse tipo a cada 7 ou 8 anos. Né? É disso que a gente está falando agora, né? Não necessariamente um repeteco daquilo que aconteceu em 2008, 2009, né? Em termos globais. Esse indicador, né, como vocês estão vendo aí, né, já está bem próximo de zero, a inclinação da estrutura a termo nos Estados Unidos. E quando a gente olha para o mesmo indicador para a economia global, né, ele também está, né, se aproxima, na verdade, até está um pouco mais próximo de zero, né, do que no caso dos Estados Unidos. Né? Se vocês compararem, né, em todos os momentos que esse indicador, né, se aproximou de zero, né, ou se tornou negativo, isso para a economia global, alguns meses ou trimestres depois, né, que eu estou destacando aí em vermelho, nessas barrinhas em vermelho, o crescimento do PIB mundial, né, sofreu uma desaceleração bastante significativa. Óbvio que há recessões e recessões, né, como vocês podem ver, 2008, 2009 foi muito mais severo, né, do que outras recessões globais, né, que eu destaquei em vermelho, mas o fato é que o mundo sofreu desacelerações bastante consideráveis nesses períodos que estão destacados. E esse é o risco que se coloca hoje para o cenário global. Né? Os desenvolvimentos em torno da guerra comercial, infelizmente, não têm sido favoráveis. Né? Algum tempo atrás se imaginava até que seria uma estratégia, né, do governo Trump para renegociar, né, acordos comerciais, mas aparentemente envolve muito mais do que isso. Né? Não é só política de comércio, envolve também questões de geopolítica, envolve também questões, né, de segurança nacional, né, norte-americana, né, e por isso é um assunto muito mais complexo, né, e com isso a gente não consegue também antever um cenário muito róseo, né, para o desenrolar disso daí. Só para concluir, né, a economia global, passando pela China, né, a China vem
sofrendo alguma desaceleração do seu crescimento econômico já há 4 ou 5 anos. Desaceleração essa extremamente necessária para corrigir vários desequilíbrios. O crescimento econômico chinês, principalmente depois da crise de 2008, 2009, ele foi, em certa medida, artificialmente sustentado com uma expansão excessiva de crédito, principalmente o crédito para o setor corporativo, nem tanto para as famílias, como foi o caso no Brasil e em outras economias. E isso criou claramente uma bolha de concessão de crédito na economia chinesa, como ilustra esse gráfico. Uma medida calculada pelo BIS todos os trimestres. Sempre que esse indicador está positivo, isso já é algo preocupante. Quando ele está acima, então, desse warning level que eu destaquei na linha em laranja, quer dizer que aí é um indício claro de bolha, de concessão de crédito. E a gente sabe que as bolhas podem terminar muito mal, e isso é uma preocupação que já vinha há algum tempo com relação à China. O governo chinês resolveu administrar o desinflar dessa bolha de 2 anos para cá, como o próprio gráfico mostra, e isso tem gerado alguma desaceleração do crescimento econômico, mas o risco é que a guerra comercial colocada pelos Estados Unidos possa gerar um hard landing da economia chinesa e, com isso, gerar um evento de cauda, uma crise financeira, dessa vez oriunda da China e não mais dos Estados Unidos. As empresas chinesas estão muito alavancadas, e, nesse sentido, isso pode acabar gerando um evento de cauda oriundo da China. Falando em termos de emergentes, temos 2 situações aí que se destacam bastante negativamente neste ano de 2018. A Argentina, hoje, só para resumir bem, a Argentina hoje tem basicamente a mesma situação que o Brasil tinha em 98 e 99. Poucas reservas, um câmbio que estava artificialmente valorizado, boa parte da dívida pública indexada ao câmbio. O Macri ganhou a eleição há 2 anos atrás falando que ia fazer algumas reformas e corrigir alguns desses equilíbrios. Na prática, ele não fez muita coisa. Os mercados foram relativamente complacentes até alguns meses atrás e resolveram que não iriam mais bancar o governo Macri. Isso gerou uma crise de confiança. E aí a reação foi basicamente a mesma que o Brasil teve em 99. Bateu ao FMI, pediu dinheiro emprestado e o FMI está cobrando que algumas políticas e algumas reformas sejam implementadas. É isso que o governo argentino está tentando fazer. No caso da Turquia, a Turquia tem basicamente o mesmo problema argentino, embora a situação turca seja um pouco melhor quando a gente olha do ponto de vista fiscal. Só para retomar aqui, eu estou comparando aqui, só para dar uma ideia de vulnerabilidade dos países emergentes. Num eixo eu estou comparando o déficit em conta corrente, que mede a necessidade de financiamento dos países no mercado internacional, e no outro eixo a quantidade de reservas internacionais como proporção do PIB. Notem que Turquia e Argentina estão relativamente próximos, com baixas reservas internacionais e um déficit em conta corrente bastante elevado. Nesse caso, o Brasil se destaca até positivamente, tem um nível razoavelmente elevado de reservas e um déficit em conta corrente que, até por questões cíclicas do crescimento fraco, está próximo de 0. Quando a gente olha essa mesma análise, olhando para indicadores de vulnerabilidade fiscal, aí muda bastante. Brasil e Índia passam a ser os piores nesse aspecto, com dívidas brutas muito elevadas e um déficit fiscal já descontado o efeito do ciclo econômico também bastante elevado. A Argentina não está muito distante, embora tenha uma dívida uns 30 pontos percentuais menor. E a Turquia, nesse aspecto, não parece ter um grande problema fiscal. O problema da Turquia é aquilo que a gente, em macroeconomia, chama de pecado original, original sin, na expressão em inglês, que é o fato de que tem uma boa parte da dívida pública turca indexada à moeda estrangeira. O Brasil tinha esse problema em 98, 99, então o câmbio depreciava, automaticamente você piorava a solvência, a percepção de solvência do setor externo. Superamos isso lá em 2005, 2006, quando o governo passou a ser credor externo líquido, e mesmo a economia brasileira como um todo, mas a Turquia ainda tem 1/3 da sua dívida pública, que não é tão alta, mas é 1/3 da dívida indexada ao câmbio, ou seja, a depreciação cambial de 80% que a lira turca experimentou no acumulado desse ano, já está gerando uma piora da percepção de solvência do governo turco. E a mesma história vale com um viés muito mais preocupante para a questão argentina. A Argentina tem praticamente 70% da sua dívida pública, que não é baixa,
né, indexada à moeda estrangeira. Né? Então, os 60% de depreciação, né, do peso argentino pioraram e muito a situação patrimonial do governo argentino. Né? E a gente sabe que esse tipo de coisa acaba se retroalimentando. Né? Então, o cenário que a gente tem hoje, para resumir, né, o que eu disse aqui sobre a economia internacional, era um cenário que parecia estar caminhando para algo relativamente benigno e róseo até 4 ou 5 meses atrás, né, passado aí os 7, 8 anos, né, necessários para superar, né, a grande recessão, principalmente nas economias desenvolvidas. Né, mas essa história toda está azedando nos últimos meses, principalmente por conta dos temores quanto, né, aos desdobramentos da guerra comercial e mesmo com relação à mudança de política, né, externa dos Estados Unidos. Bem, passando para o Brasil, né, toda a discussão aqui necessariamente envolve a discussão, né, das eleições. Né, as eleições são o principal ingrediente porque isso vai definir qual vai ser o rumo da política econômica que o Brasil vai adotar já a partir de novembro, dezembro desse ano. Né, e nesse sentido, né, as nossas eleições em 2018 estão caminhando para serem muito parecidas com a eleição francesa que a gente viu, né, há um ano e pouquinho atrás. Né, não sei quanto de vocês acompanhou, né, essa questão das eleições francesas, mas é interessante que, por exemplo, há 4 meses das eleições, né, o Bolsonaro deles, que era a Le Pen, estava, né, em primeiro nas pesquisas, não muito distante, né, e mais perto da eleição, o Macron, né, a terceira via, enfim, não sei nem com quem eu compararia aqui no Brasil, Marina, enfim, né, acabou empatando e depois, né, no final do primeiro turno, a gente teve praticamente um empate técnico, né, entre 4 candidatos indo, né, do novo, né, que é o Macron, o outsider, a terceira via, passando pela extrema-direita, que é a Le Pen, passando pelo Fillon, que é o establishment, e chegando ao Mélenchon, que é a extrema-esquerda. Né. Então, assim, praticamente um empate técnico entre esses 4 candidatos. No segundo turno, né, a população francesa foi para o centro. Né, então, o Macron, né, acabou ganhando por uma margem grande. A Le Pen não agregou tantos votos, né, no segundo turno. O Macron, sim, mais do que quase triplicou a sua intenção de votos, né, e acabou vencendo as eleições. Isso aqui acho que traz uma lição importante para a eleição no Brasil, né, e aí eu estou falando aqui como fazendo uma análise, né? Não estou falando, não é torcida nem nada disso, cada um de nós tem nossas preferências partidárias, enfim, mas fazendo uma análise, né, do que a gente tem visto acontecer, tem uma boa chance de que o Bolsonaro, né, a nossa Le Pen, vá para o segundo turno, mas o que as pesquisas mostram é que ele não tem capacidade de agregar muitos votos no segundo turno. Ele tem uma rejeição que vem crescendo bastante, né, nos últimos meses, né, inclusive superando aí, a rejeição de outros candidatos, né, que estão aí em primeiro lugar. Eu acho que provavelmente a gente vai caminhar para um desfecho muito parecido. A gente lá na LCA aposta, no final das contas, no velho embate entre PSDB e PT, né, indo para o segundo turno, ou seja, o Haddad versus o Alckmin. Né, e aí, né, a chance dos dois nos parece ser razoavelmente próximas de vencer as eleições. Né. Obviamente que as implicações em termos de cenário macroeconômico, né, são diferentes. Né. Hoje a gente viu os candidatos, né, colocarem oficialmente seus programas. Na verdade, o programa do PT já estava registrado há algumas semanas, mas hoje a maioria acabou, né, registrando seus programas. Alguns programas bastante detalhados, né, outros programas, o programa do Ciro tem muito detalhe, por exemplo, o programa do Alckmin tem 3, 4 páginas, é mais um apanhadão de algumas promessas, enfim, mas o fato é que, né, os mercados, obviamente, dão preços diferentes, né, para cada um dos candidatos. Os mercados têm os seus favoritos. Acho que o que eu posso dizer é o seguinte, que certamente o Alckmin é o preferido dos mercados, né, por sinalizar, né, a continuidade de algumas das reformas, né, que foram aplicadas nos últimos anos. Mas eu acho que o principal ponto aqui que os mercados vão estar a olhar em termos de política econômica, né, é o que o candidato que vai vencer essas eleições vai fazer para reequilibrar, né, as contas públicas brasileiras. A gente sabe que, sim, o crescimento econômico acelerando, isso ajuda. Né, o Brasil hoje opera com excesso de ociosidade na economia. Deixa eu só
trazer aqui, o tal do hiato do produto. A nossa economia hoje está operando mais ou menos 5 pontos percentuais abaixo do que seria o seu pleno emprego. Então, simplesmente, se a economia voltar para o seu pleno emprego, isso já agrega, nas minhas contas, algo como 2 a 2,5% do PIB ao resultado primário do governo. Então, a retomada do crescimento é uma parte necessária do reequilíbrio fiscal. Agora, não é uma condição necessária e suficiente. Outras questões têm que ser atacadas. E aí tem a questão das preferências. Se o ajuste vai ser pelo lado do gasto, se o ajuste vai ser pelo lado da receita, vai ser uma combinação dos dois. O governo Temer, com o teto de gasto, tentou encaminhar esse ajuste 100%. 100% não. 80% pelo gasto. Houve aumento de carga tributária aí nos últimos anos, PIS/COFINS sobre combustíveis e algumas outras coisas. O teto de gastos, já que a gente está entrando na discussão fiscal, o teto de gastos, ele simplesmente é inexequível. E aqui, de novo, não é uma questão normativa, é uma questão de quem faz conta. Quando você faz as contas, você chega à conclusão que reduzir o gasto do governo central de 20% do PIB em 2016 para 15% daqui a 10 anos é inexequível. Talvez metade dessa queda seja razoável, com muito esforço. Então, o teto de gastos ele é inexequível e, certamente, quem assumir no ano que vem vai ter que mexer no teto de gastos. Alguns estão propondo a revogação do teto de gastos, é o caso do Lula, do PT, melhor dizendo. O Ciro tem dito que vai mudar o teto de gastos para excluir investimento, gasto de saúde, educação. O Alckmin simplesmente não falou nada, e eu não falar nada, na minha opinião, significa dizer que ele vai mexer também. E eu acho que o único candidato, mesmo no programa do Bolsonaro, não há uma sequer menção ao teto de gasto, que para mim também é um indício muito forte de que esse teto eventualmente seria reavaliado. Acho que a única candidatura que insiste no teto, até porque é pai do teto, é a candidatura do Meirelles, que é uma candidatura que a gente sabe que tem pouca viabilidade de ir para o segundo turno, muito menos ganhar no primeiro turno, como o Meirelles tem dito. Então, toda a questão envolvendo as eleições, o desfecho das eleições e o impacto que isso vai ter sobre o cenário macroeconômico, vai depender um pouco das sinalizações que os candidatos vão dar para o encaminhamento dessa agenda de consolidação fiscal. A gente lá na LCA, a gente tem uma visão de que, independente de quem ganhe as eleições, desses candidatos mais competitivos, Bolsonaro, Alckmin, Marina e Haddad ou Lula, a gente acha que, e mesmo Ciro também, independente de quem ganhe as eleições, qualquer um deles vai fazer as reformas. Por que a gente tem essa avaliação? Primeiro, porque quando a gente olha para o passado, a gente vê que sempre o primeiro ano de mandato é um primeiro ano, até pela lógica do ciclo político eleitoral, um ano que favorece essa agenda mais reformista. Então, isso certamente é um ingrediente importante. Outro fator que nos leva até essa avaliação é o fato de que, mesmo que algum candidato que eventualmente em termos ex ante, não seja alinhado a essa agenda de consolidação fiscal, os mercados vão acabar pressionando ele a fazer isso. No passado, a pressão vinha do FMI, que a gente tinha que pegar dinheiro emprestado, tinha que fazer acordo com o FMI, por aí vai. Hoje a pressão vem um pouco dos mercados financeiros, goste-se dela ou não, o fato é que ela existe e acaba, em certa medida, gerando algum tipo de disciplina em termos dos governos. Não é uma defesa dos mercados, isso que eu estou falando aqui para vocês, é simplesmente a constatação de que essa pressão dos mercados acaba gerando esse tipo de comportamento. Então, nesse sentido, a gente acha eu acho que essas reformas, principalmente a consolidação fiscal, vai acabar acontecendo de qualquer jeito no ano que vem. A questão é qual o formato disso. Se vai ser mais gasto, menos receita, meio a meio, ou totalmente receita. Tipicamente, os ajustes fiscais que o Brasil fez nos últimos 50 a 60 anos envolveram muito mais mobilização de receitas do que corte de gastos. A evidência empírica recente
né, para vários outros países mostram que ajustes fiscais sucedidos, né, envolvem corte de gastos, sim, mas também aumento de receita. Acho que está caindo a ficha que a gente vai ter que seguir esse modelo, depois dessa tentativa de um teto de gasto mal calibrado e mal desenhado, na minha opinião. Inexequível lá em 2026 e ainda dando alguns presentinhos para o setor, para o judiciário e para o legislativo no curto prazo. Bem, falando de crescimento, a gente não pode deixar de falar de crescimento econômico. O Brasil teve aí, a depender da série histórica que você utiliza, a segunda ou a quarta pior recessão dos últimos 150 anos. E o fato é que a recuperação, depois que a gente atingiu o fundo do poço, tem sido atipicamente lenta. É o que eu estou tentando mostrar com esse gráfico. A barrinha azul escura mostra a queda do PIB ao longo da recessão. Então, na recessão atual, o PIB encolheu 8,3% em termos dessazonalizados. Notem que foi pior do que a recessão de 2008 e 2009, e parecida com a recessão do começo dos anos 90 e com a recessão, a grande recessão brasileira lá do começo dos anos 80. A barrinha azul clara mostra o quanto a economia cresceu nos 5 trimestres seguintes depois do fundo do poço. Por que 5 trimestres? Porque, por hora, no momento atual, a gente só conhece o PIB até o primeiro trimestre de 2018. Ou seja, exatamente 5 trimestres depois que a gente chegou ao fundo do poço, que foi lá no quarto trimestre de 2016. Notem que a gente cresceu pouco menos de 3%, desde o fundo do poço. E nas outras recessões, principalmente aquelas que foram tão profundas e severas como a atual, principalmente a dos anos 80 e começo dos 90, a gente já tinha crescido praticamente o dobro, um pouco mais do que o dobro a essa altura do campeonato. Então, mesmo naquelas recessões que também acabaram machucando bastante as empresas, as famílias, enfim, o governo, a gente teve uma recuperação mais rápida do que a gente vem tendo agora. E a explicação disso, na minha opinião, não está tanto na questão da política fiscal, que existe esse debate se a política fiscal brasileira atrapalhou. De fato, a gente teve uma política fiscal bastante contracionista em 2015, mas de 2016 e 2017 ela foi relativamente neutra. O teto de gasto, aliás, parece ter sido milimetricamente desenhado para que ele não gerasse grandes constrangimentos para ser cumprido nos 2 anos do mandato do governo Temer, gerando só uma dificuldade crescente a partir de 2019. Então, a política fiscal ela pode ter explicado sim, uma parte importante da recessão de 2015, mas não dá para dizer que ela explica a recuperação lenta de 16 e 17, dado que a economia brasileira tem que mostrar, tem que entregar alguma consolidação fiscal. Na minha opinião, o grande culpado é a política monetária. A política monetária, na minha opinião, cometeu aquilo que o Friedman disse lá em 1969, para classificar na época a postura do Banco Central norte-americano, um monetary overkill. O Banco Central brasileiro foi lento demais na flexibilização da política monetária. O resultado foi uma retomada lenta do crescimento econômico e uma inflação abaixo do piso da meta de inflação. Aqui eu estou colocando a inflação de núcleos, a inflação que é mais sensível ao ciclo econômico, a inflação que o próprio Banco Central do Brasil tem monitorado com mais carinho para tomar as decisões de política monetária. Notem que essa inflação dos núcleos correu todo o ano de 2017 em torno do piso da meta de inflação. O ideal, se o Banco Central está num sistema de metas, a inflação tem que ficar idealmente em torno do centro, e não em torno do piso. E neste ano de 2018, a inflação está correndo abaixo do piso de inflação. Quando a gente junta esse comportamento da inflação com a retomada da atividade, a conclusão é meio óbvia. O Banco Central foi lento demais na flexibilização. E agora que a gente entra num período eleitoral, fica mais complicado para o Banco Central eventualmente flexibilizar mais a política monetária, sob o risco de ser acusado por ambos os lados de estar sendo eleitoreiro. Então, nesse sentido, vai ficar para o ano que vem uma eventual mudança adicional da postura de política monetária. Para além disso, se não faltassem ainda
todas essas incertezas envolvendo as eleições, né, e mesmo, né, esses erros de condução da política econômica, principalmente monetária, no curto prazo, né, a gente viu ainda a paralisação dos caminhoneiros, né, gerando um aumento muito grande da incerteza, né, no Brasil. Com esse gráfico de incerteza agora é específico para a economia brasileira, como vocês podem ver, ela vinha refluindo, né, desde o meados do ano passado até o começo desse ano e subiu com força nos últimos meses. Isso também ajuda a explicar por que as projeções para o crescimento econômico brasileiro, né, sofreram redução abrupta nos últimos meses, né, de algo mais próximo de 3% para algo mais próximo de 1,5% nas projeções atuais, né. Talvez a única vantagem, né, dessa desaceleração do crescimento, né, é o fato de que, né, se a gente não tiver nenhuma grande surpresa, o Banco Central vai poder manter a taxa de juros onde ela está hoje por um período relativamente prolongado, sem que isso gere, né, um risco de descumprimento da meta de inflação, né. Por um motivo bom, por um motivo ruim, melhor dizendo, a economia com muita ociosidade, né, o Banco Central, né, tem espaço para manter, né, o juro, né, no nível relativamente baixo por um período prolongado, né, como, aliás, foi, né, a postura, né, das economias desenvolvidas logo após a recessão de 2008 e 2009. Né. Em resumo, para finalizar, né, a gente tem hoje na LCA essa estrutura de cenários alternativos. Né, o cenário, para resumir bem, né, a gente acha que o cenário que existe para a economia brasileira no ano que vem é um cenário relativamente binário, né, ou vai ou racha. Né. Então, a gente atribui algo como 65% de probabilidade a um cenário em que o PIB brasileiro cresça em torno de 3% a 4% no ano que vem. Né? E qual que é a premissa básica desse cenário, que hoje tem uma probabilidade maior, na nossa opinião? Né? A premissa básica é que esse gráfico que vocês estão vendo aí, né, o indicador de incerteza, volte para perto da média histórica logo após as eleições. Obviamente que isso vai depender, né, de quem ganha as eleições e principalmente do que ele vai sinalizar, né, em termos, né, de políticas e principalmente da consolidação fiscal. Então a premissa básica é essa linha azul voltar para a linha preta rapidamente. Né. Isso, né, na nossa opinião, é suficiente para garantir que a economia brasileira cresça entre 3% e 4% no ano que vem, sem gerar grandes pressões inflacionárias, dado que a gente tem muita ociosidade ainda para ser consumida. Por outro lado, tem um outro cenário de 35%, não é pouco, né, mas é menor do que a somatória do base e do benigno que eu estou apresentando aí. Existe um cenário de 35% de probabilidade em que o PIB brasileiro no ano que vem vai crescer 1,2%, né, ou seja, vai crescer menos do que os 2% que a gente projeta para esse ano de 2018. O que está por detrás disso? Um recrudescimento das incertezas domésticas. Óbvio que o ambiente internacional também pode atrapalhar, mas hoje a gente depende muito mais, das nossas políticas, das nossas incertezas para poder definir esses cenários. Quando a gente tira uma média ponderada desses 3 cenários que eu estou apresentando aqui para vocês, dá um PIB crescendo no ano que vem em torno de 2,5%. É exatamente o cenário de consenso hoje. Só que eu simplesmente acho que o cenário de consenso não é um cenário. Simplesmente ele reflete uma média ponderada de cenários que são bastante distintos entre si. Como eu disse para vocês, e para finalizar, os cenários para o ano que vem são bastante binários. Não existe o caminho do meio, em termos de cenário macroeconômico para a economia brasileira. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Braulio. Agora eu passo a fala para a Camila. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o convite também. É um prazer estar falando aqui na Semana de Economia da Unicamp. Bom, acho que a gente tem um cenário um pouquinho diferente
mas o que é completamente normal dentro de economistas, né? Bom, vou começar com o lado fiscal. Para a gente, na Spinelli, né, a gente coloca aqui. Estava aqui quando aconteceu o golpe parlamentar e se você, não sei se dá para ver direito, a linha azul é a receita líquida, a amarela a despesa total e a verde é o resultado primário, acima da linha. Bom, solução Temer-Meirelles, né, que a partir de um déficit fiscal, mais baixo crescimento, veio a PEC do teto, que é a EC 95, e o que eles pensavam, né? Geraria um aumento de credibilidade, faria com que tivesse a queda dos juros, e isso praticamente já viria um aumento do investimento que geraria um maior crescimento e maior arrecadação. Como a gente pode ver, basicamente o que eles estavam falando para a gente era que a linha amarela ia para baixo da linha azul, né? E isso faria com que o resultado primário voltaria para o terreno positivo. Bom, ao nosso ver, isso é um ajuste extremamente forçado, né? É um ajuste fiscal que ele é muito... ele se dá basicamente pelos gastos, né? Ele não vem com uma forma de aumentar as receitas, né? Ele não vem para que a linha azul vá para cima da amarela, né? Ele não faz com que o país volte a crescer e, com isso, a gente tenha mais receitas, mais arrecadação e, com isso, teria o superávit primário de novo. Não, ele é completamente o oposto, né? É um ajuste fiscal que é pautado em corte de gastos. Mas ele se dá exatamente... também, essa apresentação é bem longa, então eu vou passar algumas coisas, que senão não vai dar tempo. Ao nosso ver, o que faz com que gere déficit primário, com que tenha uma queda nas receitas aqui, né, principalmente a partir de 2014, é o oposto. Você tem uma queda de investimento, primeiro período acumulado é uma queda de 34% no investimento público, e depois continua também mais corte de gastos e acumula uma queda de 24% no investimento público. Isso justo num período onde a gente estava entrando numa recessão, a taxa de desocupação, né, a taxa de desemprego, ela vem caindo e bom, se as pessoas estão desempregadas, elas vão demandar mais serviços públicos, né? Não menos. Se você está desempregado, você vai precisar de mais educação pública, você vai precisar de mais saúde pública, a população precisa de mais serviços. E foi exatamente o oposto que aconteceu, né? Exatamente num período de recessão, que começa mais ainda a recessão, você tem um aprofundamento do ajuste fiscal e isso, ao nosso ver, faz com que aumente e aprofunde ainda mais a crise no Brasil. Bom, isso tudo, se a gente voltar aqui no slide da solução Temer-Meirelles, o corte nos gastos, né, ele faria com que tivesse um aumento da credibilidade, isso para o mercado financeiro faria com que o Banco Central pudesse ter o corte na taxa de juros e faria com que tivesse mais investimento. Só que
Para nós, o investimento não se dá porque a taxa de juros é baixa, né? O investimento, você, como empresário, você vai investir se tiver demanda, né? Então, quando a gente olha a capacidade instalada, que é calculada pela FGV, estava baixíssima e cai ainda mais. Então, assim, quem vai investir com essa capacidade instalada, né? A gente não consegue entender como seria essa parte. Para a gente, então, a parte fiscal, ela tem um desajuste a partir das desonerações feitas em Dilma I, né? Quando, a partir de 2013, por causa de... Bom, acho que todos viveram junho de 2013, né? Isso teve um custo político. A partir de junho de 2013, a Dilma começa a fazer uma série de desonerações para muitos setores, principalmente setores que não eram bem... que não gerariam exatamente um retorno, né? Eu sou bem crítica à política de desoneração. Eu acho que foi um dos piores erros do governo Dilma. E isso é claramente aprofundado a partir do ajuste que é implementado pelo Levy e aprofundado pelo Temer e Meirelles. Bom, aqui, a formação bruta de capital fixo, a gente vê que ela dá uma despencada exatamente também em 2013, né? A gente tem uma queda brutal do investimento privado também no Brasil. Isso somado, a gente coloca um peso maior também ao lado político. Tem fatores macroeconômicos, mas o fator político, né? O cenário político, a partir de junho de 2013, ele fica bem desajustado, tem movimentos de massas no Brasil inteiro, tudo o que aconteceu. Isso também gera uma queda na formação bruta de capital fixo em relação ao PIB e que não voltou até agora, né? Mesmo com a promessa seria que tudo isso, né, os cortes de gastos, o aumento da credibilidade, faria com que o empresário voltasse a investir, né, a fada da confiança viesse e o empresário voltaria a investir, coisa que a gente vê que não foi bem assim que aconteceu. Para a gente também, o que aconteceu? Você tem a partir de 2015, você começa a queimar estoque, né? Você tem um cenário de redução do Estado na economia, exatamente com uma alta de desemprego. Então, a gente não vê como o investidor, como empresário, faria algum investimento, né? Então, você começa a queimar estoque. E, mesmo com os indicadores melhorando, né, a gente vê que a produção industrial vem crescendo. Saiu recentemente, ontem, né, saiu o indicador de serviços, também melhorou. Hoje saiu o IBCBR, também melhorou, mas a gente a economia continua queimando estoque. A gente não está produzindo mais... a gente não está produzindo mais economia, né? A gente está basicamente queimando estoque até agora. E, principalmente, pós-golpe, a gente tem uma melhora... É engraçado, né? Porque é muito noticiado a melhora no desemprego, até que... o PNAD parou de
melhorar tanto, mas é um emprego precário. É um trabalho que não gera renda, é a precarização do mercado de trabalho que é colocada, que o Brasil é colocado à ordem, né, pós-golpe. E, principalmente, com a reforma trabalhista, a gente acha que já vem aprofundando e provavelmente vai se aprofundar muito mais, que a gente acha que os efeitos da reforma trabalhista ainda não chegaram no potencial que ela pode precarizar o mercado de trabalho. Então, a linha azul, a gente puxou alguns setores, né, que seria o trabalho sem carteira assinada, conta própria, familiar auxiliar e o trabalhador doméstico em milhares, que é o eixo da esquerda. E no da direita a gente colocou uma razão, que é a somatória desses subempregos, né, desse trabalho precarizado, pela criação de vagas que é divulgada pelo CAGED. Então a gente vê que houve uma precarização do mercado de trabalho muito forte, principalmente a partir de 2016, e que agora chega a 46% do nosso mercado de trabalho, né? Então, tudo que evoluímos quanto sociedade voltamos 20 anos em 2, né? E, bom, aqui você vê a variação do salário médio real habitual entre 2012 e 2018, que é para reforçar o que eu tinha acabado de falar, que por mais que tenham pessoas, por mais que tenham pessoas empregadas, são subempregos, né? Então, são empregos que não geram renda. E é por isso também que a gente acredita que, a partir disso, eu vou falar um pouco mais para frente na parte de inflação, mas tudo isso somado não teria o porquê um investidor, um empresário investir. Na Spinelli, a gente acredita que, diferentemente de redução de taxa de juros, isso não leva o empresário investir, mesmo porque o empresário está dentro da nossa conjuntura, né? Ele está dentro, ele está com a gente, então ele consegue perceber que a economia não vai bem, as pessoas não têm renda, então, basicamente, a gente não via motivos suficientemente para fazer com que o empresário investisse. E isso, somado com queda com menos Estado na economia, para a gente aumenta com que o empresário não volte a investir. Para a gente também, a inflação. A gente colocou agora, a gente estaria no fim do ciclo benigno. A inflação ela já voltou a subir, né, voltou a acelerar, está em cerca de 4,3%. A gente costuma brincar que a boa notícia é que está ruim, né? Então, se você vê os pesos no IPCA, 31% é de serviços, e não está aqui, mas dentro dos livres, que é de 74%, 25% é de alimentos. Então, assim, de novo, para a gente, tudo que aconteceu pós-golpe, as notícias boas que apareciam, não necessariamente eram tão boas assim. Isso por quê? O IPCA, ele de fato reduziu bastante, né? O IPCA ele está na linha azul, então ele vai para baixo do piso da meta, mas basicamente o governo ele teve algumas cartas trunfo, né? O primeiro trimestre do ano passado foi a maior safra da história.
Isso fez com que tivesse uma desaceleração bem forte nos preços de alimentos, que a gente vê na linha laranja. E, somado a isso, o de serviços, que é a linha vermelha, também veio reduzindo fortemente. A inflação de serviços, ela passou o período inteiro acima do IPCA. Isso mostra que a classe trabalhadora teve ganhos salariais, né, durante a era petista. E isso é revertido a partir do ajuste fiscal de 2015, que... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Se dá, aparece? Ah, tá. Que seria aqui, né? Então, o ajuste fiscal, ele veio, ao nosso ver, realmente para redução, né, do salário real. Ele é um ajuste no salário real da classe trabalhadora. Então, quando os serviços vai para baixo do IPCA, depois o IPCA, a economia desacelera tanto que até mesmo a inflação acumulada vai de novo para baixo da linha de serviços, mas isso não necessariamente são ganhos salariais, né? É porque, de fato, é a brincadeira que eu fiz no começo, a boa notícia é que está ruim. Então, ao nosso ver, mesmo com uma redução da taxa de juros feita pelo Banco Central, isso não foi o controle da inflação, que apesar de você colocar abaixo do piso da meta, a gente não vê isso como mérito também. Apesar disso, não foi uma política monetária acertada por parte do Banco Central, né? Para a gente, os componentes que fizeram a inflação reduzir foi, alimentos. E, bom, política monetária não se dá na base de dança da chuva, né? Então, você ter uma super safra não é um resultado de política monetária acertada. Então, o controle de inflação via alimentos, ao nosso ver, não é um grande acerto do Banco Central, mesmo porque, se você for ver em países que são tidos no mercado financeiro, principalmente, como sérios e desenvolvidos, né, do tipo Estados Unidos, a política monetária do Fed, ela se faz pelo núcleo, né? Você tira alimentos para pensar em política monetária, diferentemente do caso brasileiro. E, bom, a inflação de serviços, ela de fato começa a ser controlada, e isso por causa do ajuste fiscal, que vem na intenção de reduzir salários. O salário de uma pessoa demitida era inferior, o salário de uma pessoa demitida era superior ao de admitidos. Por isso, para a gente que tem essa queda na taxa na inflação. E por isso também a gente não acha que é necessariamente positivo. Bom, o IPCA, ele dá uma super estressada em 2015, e isso também parte do começo do ajuste fiscal feito pelo Levy. Então, você vê os preços administrados, ele sobe brutalmente, essa linha verde, a energia elétrica, que bate 60% no acumulado do ano. E, mesmo com tudo isso que tem acontecido, né, mesmo com todos esses ajustes, mesmo com esse ajuste fiscal, a gente vê que gasolina está subindo muito, que é a vermelha, a energia elétrica subindo também fortemente. A gente vê que na sociedade uma parcela significativa já vem trocando fogão por lenha. Então, assim,
não consigo ver de forma muito positiva tudo isso. Para além disso, voltando aqui, de fato, né, é só mostrar um gráfico rápido da taxa da Selic. De fato, eu acho que isso eu concordo com o Braulio. O Banco Central ele demorou muito para começar a reduzir a taxa de juros, né? E mesmo assim, a gente está no menor patamar, está em 6 e alguma coisa, 6,5. E, ao nosso ver, dado todo o fim do ciclo benigno, já nesse ano, deve ter alta da taxa Selic para 7,25. Diferentemente do que o mercado acha, porque todos os nossos colegas mantêm até o fim do ano, segundo o relatório Focus, em 6,5. A gente mudou a nossa projeção por causa das eleições. Ao nosso ver, o fim do ciclo benigno da inflação faz com que a gente já está com a inflação de 4,3%, né? Então, isso somado com um desarranjo da economia global, muito por causa do Trump, que tem feito uma guerra comercial clara, né, onde ele afetou recentemente os preços da Turquia. E é curioso, né, porque hoje em dia a gente usa o Twitter para fazer guerra comercial. Na sexta-feira, o Trump fez um Twitter falando que taxaria em 50%, acho que o alumínio ou o aço, era 20%, 50%. E isso realmente em resposta a toda uma guerra, a todo um desarranjo de uma economia global que afeta principalmente emergentes, né? Então, para a gente, vai ser mais câmbio, também diferentemente do nosso... Bom, o nosso cenário é mais pessimista que o da média. A gente acha que vai ter... o câmbio ele vai subir vai ficar acima de 4. Então, isso seria pela guerra comercial dos Estados Unidos, por petróleo, que vai também... A gente acha que petróleo fica para cima, e a nossa moeda, ela é muito, como país emergente, ela é uma das moedas mais voláteis e ela é extremamente atrelada a commodity e, com isso, gasolina, petróleo, né? Então, a gente acha que vai ser petróleo para cima, a guerra comercial deve se acirrar, e, com isso, pensando também nos efeitos da inflação, a gente acha que seria mais inflação para o fim do ano. A gente está com... a inflação ela ficaria entre 4,3% e 4,4%. E isso faria com que o Banco Central, a reunião do Banco Central, ela vai ser dia 30 de outubro. Então, vai ser na primeira quarta-feira pós-eleição. Agora, falar um pouquinho da eleição, né? Que eu acho que é o que está mais mexendo também o mercado de capitais. Bom, as eleições ela é a mais incerta, né, desde 88. Para a gente também, muito provavelmente, vai dar PT e PSDB, apesar que tem uma certa... não é consenso entre eu e o André. A gente não tem muita certeza ainda se o Bolsonaro iria ou não para o segundo turno. Mas eu tendo a achar que seria muito mais, ou eu espero, né, também, que seria muito mais PT e PSDB mantendo o passado, né, mantendo
os players, mesmo porque, num cenário de muita incerteza, a gente acha que a aversão ao risco ela se dá também no campo da política, e que isso faria com que as pessoas, o voto útil e todas essas coisas que a gente já conhece, faria com que fosse para PT-PSDB. Só que, para a gente, o mercado de capitais ainda vai ficar muito volátil até o resto do ano. O câmbio deve ficar estressando. Como um país emergente, além do risco, além de toda a incerteza que engloba as eleições, tem toda uma... Estados Unidos provavelmente vai subir juros, né, até o fim do ano. Isso afeta diretamente a nossa taxa de juros. Até o fim do ano também, a Europa deve começar a sinalizar ainda mais uma reversão do quantitative easing. E tudo isso atrelado a uma guerra comercial onde o Trump deve acirrar isso com China. Tem também uma possibilidade, um conflito ali com o Irã. Isso, para a gente, também está muito atrelado à guerra comercial com a Turquia. A Turquia, lembrando também, né, consome energia do Irã. E o Erdogan, diferentemente dos outros, né, ele toma uma posição de comprar armamento da Rússia lá atrás, né? Isso começa todo um conflito com os Estados Unidos. Então, assim, para além de variáveis macroeconômicas, o mundo está meio bagunçado, né? Então, a gente acha que há muita incerteza no mundo, a geopolítica está tendo novos agentes, está tendo uma China que cresce e cresce sua atuação, né? Então, assim, diante não só internamente, mas internamente, querendo dizer, em questão à eleição, a economia global, para a gente, ainda não superou, né, a crise de 2007, 2008. E isso fica nítido com o que aconteceu com a Europa, o Brexit, com o Trump, com todas esses eventos que a gente vê, que a gente assiste, até mesmo um ressurgimento de uma esquerda, né, que se dá Corbyn na Inglaterra, o Labour Party, há uma polarização no mundo, né, tanto da direita quanto da esquerda. Hoje a gente vê nos Estados Unidos a Cortez, o DSA, que é uma corrente dentro do Partido Democrata, com jovens se filiando cada vez mais, com jovens se reivindicando de novo socialistas, e coisa que nunca teve força nos Estados Unidos. Então, assim, a polarização no mundo ela está muito acirrada, e isso gera muita incerteza. Por isso, a gente acha também que tudo isso faz com que o mercado precifique. Precifique como? Um emergente como nós. A gente acha que é mais câmbio geraria mais inflação. E, dado todo esse desarranjo, e eu não consigo ver como a população, dada a realidade concreta, né, eu não consigo enxergar como a população votaria para um candidato pró-mercado, né? E o candidato pró-mercado, eu concordo com o Braulio completamente, o candidato seria o Alckmin, né? Que é um partido que a gente já conhece, é um partido consolidado, é um partido, não seria surpresas, né? Não teria
nada fora da curva. Então, a gente acredita que o candidato pró-mercado é o Alckmin, só que é difícil projetar o que pode vir dessa eleição. Então, e a gente acha também que, mesmo esse candidato pró-mercado sendo o Alckmin, muito provavelmente ele não tenha força, né? Então, para a gente, há um risco grande de Bolsonaro ganhar, né, por todo esse cenário indigesto que a gente vem vivendo, pessoas da nossa geração, assim, a taxa de desemprego é altíssima, são pessoas que estão desempregadas com uma conta com FIES extremamente alta. Então, assim, por isso que dá um pouco, né, para entender também o eleitor do Bolsonaro, que a gente vê nos perfis que o eleitor é majoritariamente homens com universidade, com graduação, que, por mais que a gente não goste, não é um juízo de valor aqui, mas o cenário, para a gente, a conjuntura anda muito indigesta, e isso faria com que, mesmo Haddad ou qualquer outro candidato, a gente não acha que quem vai votar em mais reformas, né? A reforma trabalhista, ela ainda não alcançou todo o efeito, e para o mercado precisa de uma reforma da Previdência. Então, para a gente não acha que o Alckmin vá ganhar, então, ou que a possibilidade dele ganhar é muito baixa. Não muito baixa, né? Está bem certo tudo, mas, enfim, um candidato para o mercado a gente não acha que vai ganhar. Essa é a conclusão. Então, por isso, como um candidato para o mercado não vai ganhar, então um candidato que vá fazer a reforma que o mercado quer, né? Porque é curioso também, eu já vou finalizar. É curioso também porque o PT foi quem fez reformas, né? Então, é curioso como o mercado sofre dessa ilusão também de que o PT não seria, um candidato do PT não seria o cara que aprovaria uma reforma da Previdência. Tipo, a realidade é outra, né? O passado, o precedente é outro. Mas, enfim, como a gente acha que o mercado sofre dessa ilusão também, então é por isso que a gente está com uma taxa de juros mais alta do que todos os nossos colegas, que iria para 7,25 já em outubro, exatamente porque a gente não acha que é um cenário muito incerto, nacional, interno e externo, e, enfim, estamos bem desanimados também. É isso. Nós vamos abrir agora para uma rodada de perguntas. Inclusive, eu já queria abrir com a minha pergunta para o Braulio. Saindo um pouco do cenário de conjuntura financeira nacional, você comentou sobre o crédito direto e a bolha do crédito direto na China, correto? Então, eu tenho uma dúvida referente a qual a entidade financeira que capacita essa bolha. Porque é o seguinte, a China passou por um processo de internacionalização financeira não tão recente, que partindo de um sistema financeiro totalmente estatal, um sistema financeiro, né, arquitetado pelo governo, mudou para uma abertura para o capital estrangeiro, para bancos estrangeiros, né? Você vê a participação, a maior participação dos Big Five, né, dos 5 grandes bancos chineses, né, de capital estrangeiro era de 2% a 3%,
E segundo os dados do CRBC, que é a Comissão Reguladora dos bancos chineses, mudou para quase 50% no banco de comunicações. E eu queria saber, claro, outros bancos também que possibilitam esse crédito direto também aumentou, mas não tão significativamente quanto o banco das comunicações, era só para ilustrar. E eu queria saber se esse crédito direto ele é dos bancos chineses, dos bancos nacionais, se você tem um discorrer sobre esse assunto, ou se ele é dado essa entrada dos bancos estrangeiros, né? Seria aí uma tentativa dos bancos estrangeiros ganharem espaço no mercado, né? Formando essa bolha, fomentando essa bolha, ou isso já era um modelo premeditado, né? Porque o sistema financeiro chinês ele tem essa peculiaridade, então eu achei interessante tocar mais a fundo nesse assunto. Na verdade, quando a gente fala de bolha de crédito chinês, né, e quem estaria alimentando, né, quem está alimentando a bolha de crédito chinês é o governo chinês por meio de uma política macroeconômica. Né. Qual que foi a reação da China à crise de 2008 e 2009? Política fiscal e política monetária anticíclica. Né. Eles implementaram isso, né, sustentaram muito bem o crescimento econômico deles durante 2, 3 anos, né, só que isso começou a alimentar, né, um crescimento excessivo no mercado de crédito, seja crédito fomentado pelos bancos estatais, seja o crédito, né, originado pelos bancos, né, estrangeiros. Banco a gente sabe como é que é, banco tem questão moral, para ganhar dinheiro ele entra em qualquer negócio. Né, mas antes disso, só para enfatizar, é a postura de política macroeconômica. O que aconteceu? Os chineses chegaram à conclusão que precisariam moderar, né, o Partido Comunista, né, chegou à conclusão que precisaria moderar o crescimento para não continuar alimentando esses desequilíbrios. Né, só para ilustrar um desequilíbrio, né, o governo chinês investiu tanto em siderurgia que hoje existe um excesso de capacidade instalada na indústria siderúrgica mundial, né, que ainda vai levar anos para ser digerido. Né? Por quê? Porque você investiu muito lá atrás, né, mas não tinha demanda para atender isso daí. Né? O governo chinês começou a se dar conta lá em 2012, 2013 que devia, né, parar com esse tipo de política, só que aí a economia começou a desacelerar muito. E aí veio a tentação de reacelerar a economia de novo. Por que tem esse problema todo na China? A gente tem que lembrar, né, que o regime político na China ainda é um regime autoritário. Né? Tal qual foi o Brasil, né, entre 1964, né, e meados da década de 80, onde a gente vivia uma ditadura, né, uma das principais maneiras, né, que foi utilizado no Brasil, né, para, digamos assim, gerar apoio, né, por boa parte da sociedade ao regime ditatorial, foi manter a economia crescendo, né, num ritmo bastante forte. A gente sabe que no Brasil uma parte disso foi alimentado por um endividamento externo muito elevado, principalmente ali na segunda metade dos anos 70. Veio ainda choque de petróleo, enfim, deu no que deu no começo dos 80 para o Brasil. Algo parecido, né, aconteceu na economia chinesa. A necessidade de legitimar um regime autoritário, né, faz com que as autoridades chinesas se preocupem muito com qualquer possibilidade, né, de hard landing do crescimento econômico chinês. Então eles ficam tentando dosar o tempo todo a política macroeconômica para nem continuar alimentando uma bolha de crédito. Eles sabem, né, eles têm noção, né, de que existe sim, né, um crescimento excessivo do crédito para o setor corporativo estatal. Né, então, no fundo, a gente está falando de um problema fiscal. O FMI já faz esses alertas há muito tempo, mas vários outros analistas. Eles sabem disso, mas, ao mesmo tempo, eles não querem tomar, né, a atitude de resolver esse desequilíbrio na base da terapia de choque. Porque a terapia de choque, muitas vezes recomendada pelo próprio FMI e por outras entidades, né, pode acabar deslegitimando um regime que é um regime autoritário. Né. Isso também acontece, né, pessoal? A gente sabe que isso também acontece em democracias, principalmente nos ciclos políticos eleitorais. Né. A gente está cansado de ver no Brasil, né, a gente empurrar os problemas para a barriga para depois das eleições. Foi assim com o câmbio fixo, né, em 98, 99, foi assim com outros episódios de populismo cambial na década de 50 e 60, foi assim também com 2014. Né. Então, isso também acontece em regimes, né, democráticos, mas na China a coisa é ainda mais complicada, porque, afinal de contas, eles têm uma ditadura, né, há 50, 60 anos. Né. Então, isso é alimentado pela postura da política econômica chinesa. Né. Agora, obviamente, que os bancos estrangeiros, né, banco, como eu disse para você, banco quer ganhar dinheiro. Né, ele vai entrar lá, né, e, se der certo, ele quer ser o primeiro a sair quando estourar a crise.
Obrigado, viu? Gente, mais alguma pergunta? Bom, eu tenho outro então. Se não tiver aí, eu tenho aqui. Nossa, oi? Então. Agora para Camila. Referente à última colocação que você fez, falando sobre o Alckmin ser um candidato pró-mercado, né? Pegando um pouco da fala do Braulio, falando que a reforma seria feita a qualquer custo. E eu queria saber, então, qual é a postura do PSDB ser tão favorável ao mercado, né? Dado esse período de incerteza, não sei se é a figura do Alckmin que traz uma certa estabilidade para a economia, né, para os mercados, né, que quebra com essa linha de incerteza, se é algo do partido mesmo, puxando um pouco agora para as eleições, ou se é um certo desespero ou, não sei, incerteza do mercado que escolhe um candidato para segurar a qualquer custo e eles vêm, né, não sei, em outros mandatos do Alckmin como governador, como uma atitude correta. Bom, oi. Então, eu concordo que dos candidatos que têm uma possibilidade de ganhar essa eleição, que para a gente ficou entre Haddad, Alckmin e Bolsonaro, até mesmo Ciro, a probabilidade de não fazer uma reforma da Previdência ano que vem, para a gente, é baixíssima, né? Mas é o que é o que eu coloquei. O mercado ele sofre uma ilusão mesmo, né? Porque eu não consigo entender como que alguém olha para o PT e acha que não faria reforma, sendo que o Lula fez, né? Se não tivesse feito, não existiria o PSOL, porque foram expulsos, né, quem votou contra, enfim. Então, assim, realmente sofreu de uma ilusão e é um cenário de muita incerteza, né? A polarização que eu estava falando, ela se dá não só no Brasil. Ao meu ver, nós não superamos ainda, nós quanto sistema vigente, né, quanto sociedade, não superamos a crise de 2007, 2008, porque o quantitative easing ele vinha de uma forma emergencial, junto com redução para zero das taxas de juros, a gente ainda não conseguiu superar isso, né? Continua, por mais que tenha diminuído o montante do quantitative easing, a gente continua, né, passado uma década da crise, a gente continua com esses instrumentos que foram criados para sair, né, para não aprofundar a crise, mas mesmo assim a gente não superou esses instrumentos. Acho que também não vai superar, tal qual foi o crédito na década de 70. Enfim, eu acho que o cenário é muito incerto, e voltando mais para a sua pergunta mesmo, eu acho que o mercado ele vê no PSDB, mesmo com o desgaste que teve até mesmo com o Aécio, né, se não tivesse tido um desgaste tão forte, o Aécio não estaria concorrendo a cargos baixos, né? Enquanto a Dilma está concorrendo ao Senado. Então, assim, mesmo com um desgaste que o PSDB teve, o mercado ainda aposta no PSDB do FHC, né?
O mercado ainda aposta, mesmo que o mercado tenha ganhado muito mais dinheiro no período petista. Mas o acirramento, né, das classes, eu acho que isso ele supera, quando a gente olha só para o lado macroeconômico, a gente não consegue ter muita resposta ao que está acontecendo. Realmente, a gente precisa dos nossos cientistas políticos falando mais, porque, para mim, fica muito nítida o acirramento das classes, né? Não tem mais espaço, ou não tem o espaço que teve na época petista, não tem mais esse espaço para uma conciliação, e o mercado sabe disso. Para voltar a ter, para o mercado financeiro voltar a ter os lucros que teve, ele não acredita mais numa conciliação de classes como foi. Então, eu acho que realmente o mercado financeiro sofre de uma ilusão, e o candidato para o mercado seria, de fato, o Alckmin, mesmo os outros tendo até mesmo mais capacidade de passar uma reforma da Previdência, aprovar coisas que beneficiariam e garantiriam uma retomada do crescimento muito mais forte. Não, eu acho que assim, a maior ilusão que existe no mercado, na minha opinião, não é o PSDB, o Alckmin, é o Jair Bolsonaro. Você olha o programa de governo do Paulo Guedes, porque não é um programa do Bolsonaro, né, é o programa do Posto Ipiranga, né, é o programa dos sonhos do mercado financeiro. Aqui, sem juízo de valor, né, com relação às minhas preferências, não, mas se você olha lá, né, e compara com as demandas do mercado financeiro, está tudo lá. Agora, eu acho que a miopia do mercado vem acreditar que aquele programa é do Bolsonaro e que ele vai adotar aquilo. Aquilo, para mim, já é um estelionato eleitoral antecipado, anunciado. Não sei se vocês leram o programa dele, ele fala lá, né, de família independente da forma que seja, sabe? Um programa super liberal, né, assim, praticamente contradizendo todos os preconceitos que a gente sabe que o Bolsonaro tem. Inclusive, tem até um episódio patético que aconteceu hoje, que no programa dele ele fala de expandir o Bolsa Família para toda a população por meio de um programa de renda mínima, enfim. Isso saiu no Globo, a manchete do Globo dizendo que o programa econômico do Bolsonaro vai ampliar o Bolsa Família, e o próprio Bolsonaro foi lá no Twitter e falou, meu Deus, kkkk, quanta viagem, por aí vai, sabe? Ele mesmo, né, tirando sarro, né, do programa de governo dele. Então, para mim, a maior miopia que existe, né, no mercado financeiro não é tanto com relação ao Alckmin. Acho que Alckmin e PT entregaram reformas, né, durante aí os anos que tiveram poder, reformas que os mercados, né, gostaram, enfim. O fato para mim, a maior miopia hoje existe um mercado acreditar, né, que o Bolsonaro virou liberal do dia para a noite. Também é uma miopia acreditar, né, que o Bolsonaro, paz e amor, né, vai manter o Paulo Guedes lá, né, durante todo o mandato dele. Para quem conhece, né, eu não conheço pessoalmente, mas já escutei de pessoas que conhecem o temperamento pessoal do Paulo Guedes, né, na menor desavença que acontecer entre ele e o Bolsonaro, ele pede o chapéu e vai embora. Ele é banqueiro, enfim, não tem muito a perder a sair de lá. E aí vai ser a política econômica do Bolsonaro, e não a política econômica, né, que está nesse programa todo bonitinho aí, que saiu hoje, né, oficialmente. Então, para mim, a maior miopia hoje é isso. Agora, eu acho que o Bolsonaro é o candidato dos sonhos para quem for para o segundo turno. Como eu disse para vocês, na comparação com a eleição francesa, ele não ganha muito, né, num segundo turno em relação ao primeiro. Tem um dado interessante, o César Zucca é um cientista político da FGV, que estuda bastante essas questões, né, de alinhamento partidário, mesmo congresso no Brasil. E tem um estudo recente dele, até fazendo uma propaganda lá do blog do Ibre, não sei se vocês já acompanham, enfim. Ele soltou um estudinho recente, mostrando que mais ou menos ele estima que algo como 1/3 a 50% do eleitorado, não da população, a gente está falando de quem vota, 1/3 a 50% do eleitorado se mobiliza em torno do PT.
que significa isso? Quer dizer que ou é petista ou é antipetista. É óbvio que os petistas são um pouco maior, algo como 20% a 25% do eleitorado, enquanto algo em torno de 15% a 20% dos antipetistas. Então, tem metade do eleitorado, para resumir, que se mobiliza em torno do PT com uma ligeira vantagem dos petistas em relação aos antipetistas. O que significa dizer que tem 50% da população que quer algo mais próximo do centro, né? Não quer ir tanto, né, para um extremo do Bolsonaro, né, mas também não gosta tanto assim do PT. Aliás, o PT é o único partido que tem, né, esse grau de engajamento, né, perto de 20%, 25%. Todos os demais passam de 5%, PSDB, PMDB, enfim. Até mesmo porque não existe partido na prática no Brasil. Quem tem 35 partidos não tem, na prática, nenhum partido. Mas então, só para concluir, acho que a principal miopia do mercado não é tanto a questão do Alckmin, o PSDB tem um histórico de algumas reformas, não é a questão do PT, acho que o mercado tem alguns motivos de desconfiança, por conta de algumas posturas recentes, mas a principal miopia, na minha opinião, está com relação ao Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi liberal, e agora está querendo fingir que é, e o mercado financeiro, pior de tudo, é que está acreditando nisso. Muito obrigado aos dois convidados. Tem alguma pergunta, Guilherme? Chegou agora, tem alguma pergunta? Não. Tem que ser. Não, sim, a gente sabe. Então, por isso você tem alguma pergunta? Você... Pode, claro. Eu tenho uma visão um pouco diferente, na verdade. Eu não vejo também o Bolsonaro como o nacionalista que colocam. Eu vejo o Bolsonaro muito mais uma espécie de Pinochet piorada. Então, conservador nos costumes, retrocesso muito grande na parte social, em tudo, na verdade. Mas uma economia, eu acho que, pelo que ele vem colocando, pode ser que, de fato, ele tenha mudado ou qualquer coisa, mas eu acho que um cara que faz as falas que tem feito em relação aos Estados Unidos, não vejo ele como o nacionalista que vem colocando também. Então, acho que essa ilusão que pode ser que o mercado esteja sofrendo, eu volto a colocar, eu acho que é muito mais em relação ao Alckmin mesmo, não ao Alckmin, né, mas quando eu falei da ilusão do mercado, em relação ao próprio PT, né, porque para mim não tem como, se você pegar o precedente, se o Bolsonaro ele não é o cara liberal, o PT também não é a esquerda, enfim, que o mercado finge ser. Enfim, acho que a polarização ela está muito forte, tanto para a esquerda quanto para a direita, e acho que a ilusão do mercado se dá muito mais nisso. Muito obrigado. Tem alguma pergunta? Já? Só complementando a fala dos dois. É um ponto que eu queria levantar, porque é o seguinte, foi o que a Camila colocou em questão, o Meirelles, tratando assunto de eleições. Meirelles, que nesse pós-golpe aí, foi uma figura muito comentada entre os economistas, seja dentro da heterodoxia ou ortodoxia, e ele se encontra atrás do João Amoedo, por exemplo, que, sejamos pragmáticos, não foi chamado ao debate, não é uma figura tão popular quanto deveria ser. E já atrás do Cabo Daciolo também, na pesquisa do Paraná Pesquisas, que saiu hoje. Atrás do Cabo Daciolo, o rapaz da Ursal.
E o ponto era esse, era que eu queria explorar bastante essa questão do o mercado. A gente fala do mercado, mas o que é o mercado? Uma figura imaginária, quando a gente diz isso. Né? Não temos gráficos, temos indicadores, temos especialistas no assunto aqui, que estão aqui conosco hoje. Porém, nós temos essa figura imaginária, essa figura ilustrada do mercado, que muitas das vezes ela não é transmitida como esperamos, né? Dado que a preferência seria o Meirelles, foi trazido aqui em questão que, né, pelo que a Camila comentou, é o Alckmin a figura para o mercado, é o PSDB a figura para o mercado. Vamos concluindo então a mesa. Novamente, gostaria de agradecer aos convidados, Camila, Braulio, muito obrigado, aos presentes. E agora a gente vai ter o sorteio, né? Então, muito obrigado, viu?